Estamos iniciando os nossos estudos de hoje e convidamos a todos aqui presentes, irmãos dos dois planos da vida, a elevarmos os nossos pensamentos e sentimentos de gratidão a Jesus, nosso Mestre e Divino Amigo de todas as horas, a Deus, o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos deu a vida, o maior presente de todas as épocas. Agradecemos aos benfeitores espirituais desta casa de oração por prepararem este ambiente para nos receber com amor, com paz, com harmonia e tranquilidade. Somos assim também convidados a colaborar com essa psicosfera de harmonia, de paz e de amor, mantendo-nos conectados e focados nos estudos que aqui iremos realizar, como aprendizes da vida maior, da vida espiritual, que é a nossa vida real. Sendo assim, iniciamos os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos nós aqui presentes, aprendizes, nós encarnados e todos os nossos irmãos em espírito que também se encontram conosco neste estudo semanal sobre a obra de André Luiz e especificamente sobre o livro Os Mensageiros. E nós estamos prosseguindo nossos estudos no capítulo 10, intitulado A Experiência de Joel. E vamos estar aprendendo sobre o médium que fez mau uso das percepções que lhe foram dadas antes de reencarnar, a fim de que as utilizasse a benefício do próximo. Há muito tempo vem sofrendo grandes perturbações como consequência. Então nós, como médiuns que todos nós somos, vamos aprender ali com a experiência de Joel, um espírito que esteve na Terra como médium, dentro da preparação espiritual que ele teve, como ele se conduziu e quais as consequências que trouxe na vida dele, que pode servir de aprendizagens para nós que estamos na Terra, no corpo agora, ou mesmo para aqueles em espírito que estão aprendendo conosco. Vamos iniciar então a experiência de Joel, capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Mari, gostaria de começar a ler para nós? A experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Teria ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pôde contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, mas demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao preterido. Vamos ver até aqui? Vamos explorar essa parte inicial. Então, quando nós voltamos no início, ali onde começamos a ler, o que vem para nós como aprendizes, como médiuns, estudantes do Espiritismo, que todos nós somos? O que essa parte inicial nos trouxe? Ivanice, para mim, eu estava estudando em casa e eu fiz umas anotações aqui, né? Que é mais um caso de mediunidade que faliu, né? Mais um caso de mediunidade frustrada, de um trabalhador do Cristo que não se esforçou
para desempenhar o papel dele que aqui na Terra, o papel que ele competia, né? E é fantástico esse departamento do nosso lar das comunicações, porque são os grupos onde as pessoas conversam sobre a sua existência aqui na crosta terrena, e ali eles discutem, né, onde falharam e onde eles acertaram, mas infelizmente a gente vê que é uma pena que mais falharam do que acertaram, né? E esse livro ele é um exemplo para nós nos atentarmos, não um livro assim para a gente pegar e falar, coitado dele, coitado daquele, porque as histórias são de pessoas que viveram aqui na Terra e são experiências semelhantes às nossas. Então é para a gente estar colocando no lugar deles, porque nós podemos hoje estar vivendo isso também, né? E fazer um caminho diferente do que eles fizeram. E também isso vem aquela recomendação do Cristo, de Jesus, quando ele fala, tenhais olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque muitas vezes nós somos cegos e surdos. Nós escutamos uma mensagem como essa e continuamos indiferentes. E essa indiferença que faz que nós estamos estacionados. Correto, muito bem. E nós outros? Eu achei interessante quando ele menciona aqui, no último parágrafo lido, quando diz assim: o que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora, né? Enfatizando mais uma vez que não é o fato da gente desencarnar e de deixar o corpo físico que as coisas vão virar uma maravilha. Não, a gente carrega, porque somos nós, espíritos imortais, que provocamos ou deixamos de fazer ou de cumprir com uma tarefa ou com uma missão, para quem tem a missão, né? Mas todos nós temos tarefas importantíssimas, que é a nossa própria regeneração em relação às leis de Deus, né? Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessa parte. Ok, e nós outros? O que tiramos para nós, como estudantes, como aprendizes? Ele levou para o mundo espiritual aquilo que ele já sofria na Terra, porque a doença do espírito não é do corpo. O corpo ficou, entra num processo de composição, mas o espírito continua doente, porque não tratou daquilo. Correto. Então, realmente, como vocês mencionaram, a gente vai se libertando do corpo, mas não se liberta das nossas causas causadoras, das nossas limitações que se apresentam ou não no corpo agora. Mas dentro da escolha do movimento do espírito contrário às leis de Deus, as chagas da alma vão continuar se nós atendermos aqui. Se começarmos a atender as chagas, entendendo como limites nossos, ou como fugas das nossas tarefas, dos trabalhos que viemos fazer, que poderiam ser mecanismos de cura e são do espírito que nós somos. Então isso, vamos despertar, vamos estar lá com estes recursos que poderíamos estar mudando aqui se nós vamos usar ou aprender a usar o livre-arbítrio de acordo com a lei de Deus, né? Porque cada um herda a si. Então, se eu deixo de realizar o que eu vim fazer, obviamente que isso não vai impactar o destino do outro no sentido do meu pergaminho, do meu acordo. Isso vai afetar a minha realidade, né? Entender que as nossas tarefas que nós rogamos, que nós concordamos e vamos realizando aqui, mesmo que seja às vezes desafiador, porque somos iniciantes, elas são verdadeiras bênçãos que nos trazem sentido existencial para esta existência e vão já trabalhando como na medicina da alma, renovando aspectos psíquicos que vão trazendo mais paz e mais equilíbrio, porque aqui ele finaliza dizendo: Ministério de Auxílio seguido de alucinações estranhas, nos chama essa atenção relativamente ao pretérito. Então essas questões das perturbações psicológicas e emocionais que cada um pode ou não estar herdando e vivendo na hora do desencarne. Essa melancolia que ele manifestava certamente era decorrente do sentimento de não ter cumprido com a missão dele. Então a culpa rebaixa, leva o indivíduo então a esse sofrimento moral. Sim.
Normalmente, porque aqui às vezes a gente pode até sair da rota e acha que está tudo bem, porque estamos no corpo, o corpo nos limita, a gente pode fazer interpretação equivocada das leis de Deus devido aos registros do passado que nós estamos trazendo, devido ao entendimento precário sobre a liberdade, que é a faculdade que Deus nos deu, achando que eu posso fazer o que eu quero e fica tudo bem, mas não vai ficar não. Então nós vamos desencarnar, todos nós que é nos libertar do corpo físico, e aí vamos perceber o que nós fizemos. E normalmente quando nós retornamos e vimos o quão pouco nós temos feito, ou quanto nós nos desviamos daquilo que viemos fazer, a própria consciência vai nos acusar. Obviamente que depende dos quadros, às vezes nós temos os irmãos em humanidade que também estão lá presentes nos acusando, mas a principal acusação é a nossa própria consciência. Seguindo o pensamento do Manuel, a questão da culpa é um grande fator que abre as portas para o processo obsessivo de se intensificar, né? Porque nenhum de nós aqui está livre da questão obsessiva e da auto-obsessão, né? Eu acho que a gente, muitas vezes a gente mais se auto-obsedia do que e contribui para esse fator externo também. Então me fez pensar nisso, que as alucinações também podem ser essa interferência enfatizada, né, desse processo obsessivo também, em relação ao fator da culpa. Sim, é intensificado com a nossa permissão, porque encontraram matrizes em nós, né? Porque nós sabemos pela própria boca desses irmãos, que são irmãos de humanidade, que diz que eles não fazem nada, eles só usam o que nós temos. Então, quando a gente cuida desses processos, né, nós vamos nos libertando de nós mesmos, porque o foco sempre é conosco, né? Vamos fechando as brechas que nós não deixamos para eles penetrarem. Sim, exatamente. E aí cooperamos com a nossa proposta reencarnatória, que é a nossa libertação consciencial de nós conosco, e sem focar nos outros, mas também estaremos ajudando, porque existe a comunicação subjetiva, que não é visual ou perceptível para muitos de nós, mas todos nós pensamos e sentimos, e este é o nível de comunicação entre as criaturas do universo. Ou vão nos acompanhar pela nossa resolução firme, pelo nosso posicionamento sincero, ou vão também seguir outros companheiros até que eles se resolvem também seguir o caminho do bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando ele fala aplicações magnéticas e estou mais forte, aqui seria a terapia do passe? Aonde que você está? No terceiro parágrafo. Graças à bondade divina, estou bastante melhorado. Tenho diariamente as aplicações magnéticas, estou mais forte. Sim. Então, você vê a importância da terapia do passe. Correto, né? porque mesmo que a gente falece, porque é um médium falido, se a gente olha nessa experiência, deixou de realizar o que veio fazer, não é porque nós estamos dentro deste movimento em débito com a lei de Deus que Deus vai deixar de nos assistir. Então, quando desencarnamos, nós continuamos sendo assistidos pelos irmãos maiores, a comando do Criador, auxiliando os irmãos inferiores que somos nós. Então, eles vão estar atendendo cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Nós não somos largados. Eles vão nos estar ajudando para que a gente recobre a nossa consciência e volte a começar a prosseguir os estudos e aguardar uma nova oportunidade reencarnatória. Claro que esse passe e tudo mais, nós sabemos que são auxílios, mas não vão tratar das causas, porque esse próprio espírito terá que também começar a fazer movimentos. Mas a ajuda sempre vem. São os passes, são as terapias que existem disponíveis para nós. Porque o passe, ele vai atuar no corpo material, né? No caso, o corpo superespiritual, que é matéria, né? Então, o passe é uma energia, né? Não trata da parte moral. As causas, né, que a gente sempre fala, elas estão no aspecto moral nosso, e ali cada espírito tem que se relacionar com Deus. Vem muita ajuda de fora, muito auxílio, mas nessa parte é nós que temos que nos melhorar. Como diz o Haroldo, o obsessor, ele só faz soprar a brasa, tem que ter a brasa. Tendo a brasa, ele só incentiva. Correto. E nosso trabalho, então, é make sure que a gente sempre está com um balde de água por perto, né? Para apagar a brasa. O que vai ser a brasa? As nossas sombras. Nossos equívocos, nosso complexo de culpa, como o Manuel falou, isso é uma das portas muito grandes dos processos, porque eles sabem melhor do que nós, quando estamos na carne, dos nossos erros, e eles têm prazer em ativar o complexo de culpa, porque eles sabem que a gente vai patinar em círculos. E não saímos disso, então temos que perceber e nos
desconectar desses sistemas de crenças limitados. Nossas emoções perturbadas, a raiva, enquanto eu não assumo responsabilidade pela raiva que eu estou sentindo, eu estou me auto-obsediando e estou abrindo, escancarando as portas para aqueles que também sentem isso, e eu estou permitindo isso, normalmente porque nos comprazemos, né? Então, podemos avançar aqui agora? Então, vamos adiante agora. Joana, queres prosseguir para nós, por favor? Ao passado, perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel, humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem, e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi-me pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com o cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-me tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Vamos vir até aqui. Vamos agora começar onde paramos. Então, nós tínhamos parado onde José atravessava as regiões inferiores com dificuldades extremas, que é o capítulo anterior, né? Após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério de Auxílio, perseguido de alucinações estranhas. Então agora, ao passado foi perguntado essas alucinações, né? E o que aprendemos no parágrafo? Ele responde. O que aprendemos nesse? Quando ele diz, sim, esclareceu Joel, humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. Como é que entendemos isso? Eu não entendi bem essa parte. Quem entendeu? Ele usou a mediunidade para fazer terapia de vidas passadas? Eu acho que ele tinha possibilidade de ter essas lembranças. O que eu entendi foram lembranças que ele teve e essas lembranças eram naturais. E ele fala que ele tinha essa sensibilidade mais apurada, essa sensibilidade foi dada a ele no Ministério do Esclarecimento antes dele reencarnar. E aí, depois disso, ele utilizou disso de mau uso. Em vez de utilizar para o benefício dele e dos irmãos, auxiliando e explicando, como ele vai falar mais tarde pela doutrina, quando ele fala, né, serviço de esclarecimento coletivo e benefícios semelhantes, ele utilizou isso com mera curiosidade, para saber o que foi que aconteceu. Então, ele foi preparado. Primeiro nos fala que nós somos preparados na mediunidade, cada um de acordo com a sua necessidade mediúnica, ou seja, necessidade de trabalho, considerando o passado, o que o espírito vem fazer. Ficou claro isso? No caso dele, ele foi preparado na espiritualidade para a mediunidade, o trabalho dele exigia uma sensibilidade mais apurada, ou seja, ele foi preparado a nível do corpo perispiritual para que ele tivesse acesso às experiências passadas, não só dele, mas das pessoas, tá? Que é bem claro, não é dele, é das pessoas, para que ele tivesse esse acesso e ajudasse as pessoas a crescer. Só que o que foi que ele fez? Utilizou em proveito próprio. Como?
Curiosidade, como é que ele usou, né, no sentido da curiosidade? O que ele fez em vez de ajudar? Através da acuidade, da sensibilidade mediúnica, que ele tinha esse acesso às experiências anteriores dos seres, como é que ele usou na curiosidade? O que ele fez? Deixou-se levar para as sensações. Deixou-se levar para as sensações. Como assim? Possivelmente daquilo que se possa subentender como nos perdemos naquilo que são sensações, talvez ganhar dinheiro, sexo. Veja se a gente fica nesse parágrafo. Daí ele prossegue aqui: onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Os benfeitores, no preparatório, necessitava condições sutis para o desempenho dos deveres futuros. Ele, como médium, como espírito, necessitava daquilo. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, então ele foi preparado pelos amigos, a nível do perispírito, orientado teoricamente, concordado, e ele partiu. E agora o que a gente aprende do próximo? É que ele, na verdade, ele tinha mesmo desenvolvido essa sensibilidade que era para ajudar aquelas criaturas que ele conheceu no passado, com quem ele conviveu, né, no sentido do resgate ou tratar aquelas criaturas que certamente estavam em desequilíbrio como ele. Só que ao invés de fazer isso, a curiosidade dele foi só no sentido de saber como é que eles estavam, onde é que eles estavam, quem eles eram, né? Quer dizer, uma coisa desnecessária, completamente desnecessária. Então, para saciar somente a curiosidade e não para fazer o que ele veio fazer. Correto. Então, se a gente prossegue, ele diz, aí o Joel sorriu e obtemperou. Não perdi, não, antes disso, mas por que indaguei? Perdeu as realizações, tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Não é uma boa pergunta? Você se perdeu no caminho porque você tinha a sensibilidade mais avançada, mais dilatada? Foi por isso que você caiu? Olha como é importante para nós observar. Aí disse, não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Porque a sensibilidade foi programada, fazia parte da mediunidade, do exercício dele aqui, para se ajustar com o próprio destino em relação às criaturas em Deus. Então não foi a expansão ou a sensibilidade dele de ter acesso às informações pretéritas das criaturas filhas de Deus, mas foi o mau uso. E como é que nós podemos fazer mau uso? Antes disso, me fez lembrar do que Kardec nos traz, né? Que não é o fato da gente ter mediunidade que a gente fica louco, né? Que no livro dos médiuns ele fala isso. É o nosso próprio distúrbio emocional, psicológico, nós em espírito, que na verdade a gente transmite esse descontrole, mas não tem nada a ver com a mediunidade, porque a mediunidade a mediunidade é neutra, né? Como a gente aprende, me fez lembrar disso. O desvio dele foi no sentido de, digamos, praticamente atender um interesse pessoal. O interesse pessoal dele era esse, saber onde é que estavam aquelas criaturas. Ele conhecia muitos deles, né? E somente para eventualmente tirar algum proveito dessa situação, mas para fins pessoais, não para ajudar Correto. Quando nós vamos lendo e vamos passar agora, será que a gente compreende, ou quando já lemos em casa, que ele estava repetindo experiências transatas? É muito profundo isso, né? Porque o que nós fazemos, as tendências estão conosco, e nós retornamos justamente para fazer o contrário. Só que se nós não estamos conscientes, nós vamos repetir. Porque veja quando prossegue aqui. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora quer dizer, quando ele retornou no plano espiritual, depois que ele se libertou do corpo, então, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para diferir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns
ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mister justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Qual foi esta ciência que eu não respeitei como devia? Quem alguém lembra? Mas tem uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Ciência, na verdade, é conhecimento, né? A palavra ciência vem do latim e significa conhecimento. Aqui, eu penso que está dentro da própria mediunidade, né? essa ciência de recordar. Me faz pensar na responsabilidade que eu assumi. Agora, posso comentar? Eu achei profundo esse parágrafo aqui. Profundo, me fez lembrar, refletir e lembrar de várias coisas. E uma delas foi que eu lembro que quando eu tive algumas recordações desafiadoras de existências pregressas e comentei contigo, eu pedi ajuda, né? Eu lembro que tu disse para mim, isso, se tu tá lembrando, é porque tem um propósito divino. Não é para tu conectar com o que tu tá lembrando, mas é para tu aprender a lição, para tu não fazer de novo. E me fez pensar nisso aqui. Porque quando ele diz, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos, então identificar. Porque assim, tipo, se eu estou lembrando de alguma coisa, é para que eu me dê conta que de repente o rumo que eu estou tomando é o mesmo que eu já tomei antes e que não deu certo. Então, para eu voltar, para eu utilizar isso como um benefício próprio, como uma ferramenta que vai me auxiliar a ficar no caminho certo dessa vez. E se eu percebo isso em relação aos outros, não é para eu ir lá e correndo e contar para o outro, porque o outro pode não estar preparado para compreender aquilo naquele momento. Mas qual é o meu papel diante daquilo? É favorecer o esclarecimento dentro na medida do possível, da onde o outro se encontra, né? Com respeito, né? À consciência alheia, mas não validando aquilo, né? Tentando fazer um resgate na medida do possível, mas não um resgate de mudar o mundo, não nesse sentido, mas da simplicidade, das questões de Deus mesmo, trazer para essa questão. Foi isso que me fez. Sim, então, para perceber, tem várias as razões ali que é lembrado e é permitido muitas vezes nós, médiuns, ter acesso a experiências de existências anteriores. Uma é, com certeza, para nós perceber, para não fazer, porque ele diz roteiros, o mesmo. Outra razão pode ser para que nós, às vezes, estamos chorando, lamentando, achando que estamos sendo vítimas, isso não está certo o que está acontecendo comigo, para que eu olhe para trás e veja de onde que eu estou vindo, para que eu veja que eu não sou vítima, que eu causei, onde que eu andei, o que eu fiz, para que isto me fortaleça um posicionamento diferenciado no roteiro atual para onde que eu estou caminhando, dentro do que escolhi já no plano espiritual, mas é uma bênção nesse sentido. Me fez pensar também no próprio desenvolvimento da gratidão. Correto. Por aquilo que eu tenho agora, pela oportunidade de estar fazendo diferente agora, né? De perceber de onde estou vindo, sim, mas para onde eu posso ir, todas as ferramentas e auxílio que se tem, né? Correto. E se por acaso nós somos esses médiuns que também viemos com essa sensibilidade de perceber as experiências das existências anteriores, qual é a grande virtude que nós viemos desenvolver? Para suceder na experiência, não para fracassar, para suceder. Simplicidade. Simplicidade, humildade, o que mais? O que mais? Pensamos, eu vim com essa mediunidade dilatada, o discernimento.
Eu vim para desenvolver. É. Porque se eu não tiver o discernimento, eu vou fazer exatamente o que o Joel fez. Eu vou me identificar, eu vou querer aplauso das pessoas, eu posso ter complexo de inferioridade, aí eu vou falando para as pessoas o que eu vi sem discernimento de saber se a pessoa tem maturidade ou não, se ela tem maturidade para gerenciar aquilo ou não. Então ali nós, sem discernimento, nós não podemos usá-la contrário ao que foi programado, porque com discernimento, isso é uma conquista do Espírito, nós vamos saber como e o que falar diante do que nós vemos. Muitas vezes nem falamos, nem mencionamos o que nós estamos vendo. Nosso papel é de auxiliar, consolar, orientar, dar direções para roteiros seguros de evolução. Isso só se faz seguramente com o discernimento. Quando a pessoa tem recordações, como o Lula falou, também deve-se levar em conta o seguinte: se eu me recordo, de alguma forma, direta ou indiretamente, é que eu tenho que saber que foi aquilo que eu vim tratar. O acesso à informação é para eu tomar consciência do que é que eu tenho que fazer nessa vida, né, para corrigir ou para me melhorar, porque eu trago as minhas tendências. E esse negócio da ciência de recordar me lembra o seguinte: a ciência, um dos aspectos fundamentais da ciência é a observação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar a mim mesmo, observar as minhas tendências, os meus pensamentos e tudo mais, para eu poder fazer o trabalho, né, as correções, a melhora que eu necessito, de uma forma, recordando de uma forma direta ou indireta. Não preciso ter a lembrança do passado, como aparece em casos de reencarnação e tudo mais. Eu não tenho essa necessidade. Mas se eu observar a mim mesmo no dia a dia, como eu faço, como eu ajo, como eu reajo a certas situações, eu vou saber o que é que eu preciso realmente resolver. Porque, na verdade, o passado nunca desaparece. O passado é presente, ele está presente em mim, está vivo em mim. E nessas horas, quando eu me comporto de uma forma ou de outra, ele está vindo lá à tona. É exatamente para eu perceber o que é que eu tenho que fazer. Aqui no caso, ele está falando que o médium veio para essa faculdade de ter essa percepção, como tem certos médiums, né? Se nós não somos aqueles, tem médiums que têm essa faculdade de olho, de perceber a pessoa, conseguem fazer uma retrospectiva no histórico da pessoa. E a gente vai aprendendo por que tem isso, a seriedade que está por trás. Então, para mim, quando ele diz, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia, para mim é ciência divina. Eu não me conduzi dentro da ciência divina de respeitar as criaturas. Eu usei o conhecimento fora da ciência divina, como nós já falamos anteriormente. Eu entendi também que ele teve a impressão dele mesmo, né, como já foi citado. Quando existem esses casos, é necessário fazer a ressignificação dessas lembranças que estão vindo, para não haver a identificação. Eles não entram na questão de culpa, etc. Eu entendo, eu não sei, é difícil para mim também, porque muitas das vezes as imagens que podem ser apresentadas é de atitudes que já não faço mais. Porém, ainda existem essas matrizes internas, porque não foram ainda completamente educadas, evangelizadas ou transformadas em virtudes. Então, nessa ciência que a dele falou, me veio a necessidade dessa ressignificação daquilo que eu estou vendo com o discernimento, como você falou. Porque se não houver isso, a questão da culpa vai entrar muito profunda, porque eu vou me identificar com aquilo. Eu acho que foi colocado isso no jornal desse mês, que você, dos artigos. E também a necessidade do evangelho no coração, para entender que eu já não faço mais isso, e a necessidade dessa mudança dessas atitudes para um futuro diferente, modificando isso no presente. Correto? Mais alguém? Um outro detalhe que vai transparecer aqui é o seguinte: o que ele fez foi exatamente dar curso às tendências que ele trazia. Porque como inquisidor, que ele vai revelar depois, era exatamente isso que ele fazia. Ele procurava investigar a vida da pessoa
para saber de detalhes que pudessem incriminar a pessoa depois. Aí ele estava repetindo. Correto, isso é muito importante que a gente observe. As nossas tendências, né? E se por acaso viermos com essas faculdades, como mencionamos anteriormente, porque eu necessito delas para refazer o meu próprio passado, das minhas experiências malogradas, que com os estudos espíritas, nós, a escola espírita, vamos aprendendo a humildade, a simplicidade, que é necessário para desenvolver o discernimento. Para que finalidade eu tenho essa faculdade ou aquela? Qual é o objetivo? Porque cada médium é único e tem que aprender sobre a sua faculdade. O que eu tenho essa ou aquela faculdade? O que ela é objetiva no meu crescimento espiritual? Não é para eu me sentir privilegiado. De jeito nenhum. Ou mesmo comprometido. Correto. Ou mesmo que eu falo com outro médium, outro companheiro, que também, por exemplo, tem a mediunidade que foi acionada, a sensibilidade de memória das existências passadas. Mas como cada um vai usá-la, vai depender onde cada um está com o seu coração. Então que a gente não se deixa guiar pelos outros, mas se guia pelo Cristo interior, onde nós temos as leis de Deus em nós, para sermos fiéis à nossa consciência, desenvolvendo as virtudes que com certeza podemos buscar, né? E ajudar as criaturas, porque ele vai falar depois, né? Ele veio para se ajudar através dessa proposta, dessa faculdade mediúnica, e ajudar, porque quando ele diz aqui, requisições, como a expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo. O que nós entendemos como serviço de esclarecimento coletivo? Como já foi dito aqui, né, a reencarnação ela pode ser vista sob um duplo aspecto, individual, coletivo. Eu venho para me melhorar, mas ao mesmo tempo eu venho com recursos suficientes para ajudar o outro também. Ou então vou desenvolver aqui, né? Ou vou ter conhecimentos, não é para eu me gabar de ser, né, de ser uma pessoa muito culta, não, aquilo tem uma outra finalidade, que é de ajudar outras criaturas que não têm aquele mesmo conhecimento. Correto. Então, entendendo com humildade que o nosso processo da evolução é individual, cada um de nós vai buscar constantemente o estudo, que é o conhecimento espírita, a parte teórica, não como o Manuel falou, para me sobressair perante os outros, mas para transcender a mim mesma dentro do conhecimento da verdade, que eu como espírito mortal necessito fazer isso por mim, que ninguém pode fazer. E quanto mais vamos buscando conhecimento, se vamos trabalhando a questão moral, que é a questão do coração, vamos buscando também ao mesmo tempo desenvolver a humildade. E com a humildade, o conhecimento da verdade, ele não vai ficar retido para nós. Nós vamos abrindo os corações e auxiliando os irmãos em humanidade enquanto estamos aprendendo também. Mais alguma coisa? Então vamos adiante agora na nossa leitura. Dani, queres prosseguir para nós, por favor? Interrompendo um instante a narrativa, aguçava meu desejo de conhecer a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha um coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lei sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-se-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesma a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto,
não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los, ousadamente, no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Vamos vir até aqui? Gostaria de comentar? Vamos prosseguir as reflexões desde o início onde nós paramos. Então, quando começa dizendo, ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado, sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Trabalharia. Tinha o coração? Tinha o coração? Depois de nosso lar. De nosso lar, sim. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia. Vamos ver até aqui. O que essa parte até aqui nos ensina, nos motiva? Meu entendimento foi como tu chega no centro espírita e fala, eu quero trabalhar. Aí quando o chamado vem, a pessoa fala, tu vai limpar o chão. Aí tu fala, não, limpar o chão eu não quero. Quando tu vê o que realmente tu tem que fazer, tu desiste, ou como cada curiosidade dele, levou para outro caminho, né? Ok. Se a gente pega a primeira frase, o primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Como é que nós podemos ter ideia do chamado superior em nossas existências? Porque se aconteceu com ele, não vai estar acontecendo conosco. Mas como é que nós vamos saber do chamado da esfera superior? Um fato, vamos dizer, um fenômeno, uma coisa que pega a pessoa de surpresa. Opa, preciso saber o que é isso, preciso buscar informação ou ajuda. Talvez foi nesse sentido que... Pode ser experiências da vida, por exemplo, o desencarne de uma pessoa, que aí alguém chega com um livro do Livro dos Espíritos ao nosso lar, um acontecimento que faz você se aproximar de um centro espírita. Estou falando centro espírita porque a gente está estudando uma questão em relação ao espiritismo, mas pode ser em qualquer lugar. Então é porque no plano espiritual é planejado que por volta de certa época você vai ter contato com a doutrina espírita, se for o caso. Senão você pode estar nascendo num lar onde os pais já são espíritas. Então me veio essas experiências da vida que não são nada por acaso, que vai fazer essa aproximação, como a gente viu em capítulos anteriores, né? Onde os benfeitores faziam, chamavam, levavam, né? Etc. Muito bem, então vamos ficar com um ponto. Imaginamos que eu sou um espírito que retornei numa nova reencarnação à Terra e nasci numa família espírita. Tem um objetivo isso? Tem significado isto? Tem um porquê disso? Qual é? Qual pode ser? Despertar. O despertar Da minha missão, da minha espiritualidade, o despertar desde cedinho, se é que os pais vão estar me conduzindo, é claro, ainda tem esse porém, não é? Me orientar no caminho da espiritualidade para desde cedo eu estar em contato com o que eu já fui preparado no plano espiritual teoricamente, a proposta de Cristo. E se eu sou médium, está muito claro. Eu vim para ter esse amparo espiritual para que eu não faleça no exercício da minha mediunidade, para que eu vença, para que eu esteja em contato com a mensagem do Cristo, que eu entre no processo da renovação, que eu me evangelize desde cedo, para que me fortifique moralmente, para dar continuidade a essa proposta iluminativa que eu vim buscar. Outra coisa também que me veio, além do que foi dito, é que pode ser o próprio processo da própria consciência também, né? Digamos, falando, né? Demonstrando alguma coisa, tocando, porque quando essa parte, quando ele fala aqui, ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado, isso me fez pensar dentro mesmo de mim, né? De nós, né? Porque nem sempre vai vir no aspecto exterior. Pode ser que nós somos diferentes, vai ser diferente para cada um. Sim. E eu penso nisso
pela minha experiência, porque eu não nasci num lar espírita, eu não tinha convivência com espíritas, mas eu não tinha nada a ver com aquilo da onde eu estava. Eu vim realmente com essa coisa. Sim, aí, essa coisa é ótima. Aí pode estar tendo essa coisa. Aí clarifica, por favor, né? Nós somos uma escola do com espírito. esse sentimento espiritual. Com essa sensibilidade. Com essa sensibilidade. Aí eu volto ao que o Manuel falou antes, com os fenômenos que você tinha, não entendia onde você estava, te conduziu para os caminhos diversos até que você encontrasse o caminho. Agora, a questão de nascer numa família espírita, que tem esses objetivos, que eu, como espírito, tenho necessidades muito grandes do Evangelho, tanto é que eu renasço desde pequenininho numa família. Não é porque eu sou boazinha, eu sou muito carente das leis morais no coração, para que eu receba. Só que eu posso ter nascido, posso ter recebido orientação e me desviar do caminho mesmo assim, se eu não escolher seguir o caminho na minha vida de adulta. Pode acontecer isso? Pode. Também. Mas é normalmente quando nós renascemos na família espírita, porque nós somos espíritos muito endividados com a lei de Deus e temos muita necessidade, temos muita carência do Cristo, temos muita carência da vivência das leis de Deus em nós, então vem com essa programação onde amigos já nos propiciaram para que a gente renasça e desde pequenininho seja alimentado com essa luz para que nós vamos nos fortificando. Mas como mencionamos, não necessariamente quer dizer que o espírito vai suceder, porque na hora que ele vai saindo da infância, vai entrando na adolescência e já vai começando as tendências do espírito da sua anterioridade. E quando entra na fase adulta, é que ele decide por si mesmo. Se as tendências, os desejos do homem velho vêm muito a tempo e ele tem muito orgulho e egoísmo que normalmente tem atrás, então eu posso me identificar com esses paradigmas e cair novamente e não vencer a mim mesmo do que eu vim fazer. Conforme o Lambrando Luiz vai falar em Missionários na Luz, é na adolescência que desperta, se abre a glândula pineal. E a partir daí os conteúdos do passado vêm. Por isso que o adolescente tem muito problema, porque ele não consegue lidar com esses conteúdos todos, ele não sabe o que está acontecendo. Agora, se está numa família espírita, eventualmente, ele já vai ter alguma noção, ou pelo menos os pais poderão ajudá-lo a entender e orientar. Ele pode até ter sonhos, ele pode ter recordações, se é médium ostensivo, às vezes vê até espíritos. Então, se os pais da família espírita estão comprometidos com seus próprios processos evolutivos morais, eles também vão estar com os filhos. Vão fazendo evangelho no lar, orientação para aqueles espíritos sobre a lei de Deus, conduzir esses espíritos na evangelização, mostrar o caminho da verdade, da responsabilidade perante a vida. Agora também, se os pais não fazem isso com eles, dificilmente eles vão conseguir mostrar isso também para os filhos, né? Então, essa é a parte dos pais, a responsabilidade. Como você falou, na fase adulta, o que o filho fizer depois, até muitas vezes contrariando todas as orientações que recebeu, é o problema dele, a responsabilidade dele, foi o que aconteceu aqui. É totalmente a responsabilidade do espírito, porque daí os pais não são mais responsáveis. Ou mesmo se os pais não fizeram o que vierem fazer, que é auxiliar-se e auxiliar os filhos de Deus, que são filhos carnais, para conduzir a Deus, mesmo assim, se o espírito quiser depois que ele sai da adolescência e entra na idade adulta, ele ainda pode escolher o caminho certo. Porque a assistência que nós vemos aqui dos espíritos superiores vai estar acontecendo através da existência para todos nós. Então, desde que nós queiramos, nós também podemos sempre recomeçar, sempre prosseguir. O acompanhamento é permanente. Permanente, O que a Daniela falou está claro. Logo na frase seguinte já dizia, sentia intuitivamente. O que é a intuição? São os registros, os conteúdos que eu trago do passado que eu consigo acessar durante a minha existência. Então é exatamente isso. Por isso que ele fala, sentir intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas do nosso lar. Sim. Estava é aquilo que a gente ouve muito, né, Manuel? As pessoas ou nós mesmos, a gente diz, meu Deus, eu tenho uma sensação que eu estou atrasado, eu tenho uma sensação que eu tenho que fazer mais. Aquilo é a voz da consciência clamando por movimento urgente dentro da programação que foi feita e não foi realizada ainda.
É a vossa consciência e muitas vezes a própria inspiração da esfera superior nos chamando também. Faz sentido até aqui? Depois a gente prossegue aqui, então, trabalharia, que quer dizer, dentro dessa voz da consciência, ou a intuição, ou a inspiração dos benfeitores, ele trabalharia bastante, como ele veio fazer, mas agora diz, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Como é que entendemos essa frase? Como é que pode se espalhar muito longe as vibrações das verdades eternas? Sendo a carta viva do Evangelho. Correto. Vivenciando as leis de Deus. Correto. Pela autoiluminação, pela autoevangelização, pela autoconsciência, o espírito, o médium se escolhe a fazer o que ele veio fazer. E essa longe a vibração não é só de encarnados. A nível do desencarnados, nós nunca podemos imaginar a que extensão a nossa realidade vai, principalmente quando nós vamos entrando no campo da transformação moral. E aí entra também, principalmente, a exemplificação. Sim, né? correto. Através da exemplificação, sim, aí você está eventualmente educando ou levando o outro a despertar A vibração expande, né? Correto? Depois prossegue. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a hesitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como disco sob a agulha da vitrola, e lembrou toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre. Como é que a gente decodifica esse parágrafo? Contudo, aos primeiros contatos com o serviço. Como é que isso nos chega? Com os primeiros contatos com os serviços. Estava num ambiente, né, num meio que favorecia todo o desenvolvimento dessa sensibilidade, da mediunidade dele. Então, com isso, esses conteúdos vieram à tona. Né? Podemos dizer, então, nesses momentos iniciais, que houve a abertura psíquica daquilo que ele foi preparado, acionou o passado dele. E ele se identificou. Então, isso já, como a gente já viu, já estava preparado. Ele ter certas recordações. Mas o lembrar de tudo aí não seria uma coisa que deveria ser feita gradativamente? Vai depender de cada médium, de cada experiência, de cada caso. Para uns de nós não vamos lembrar nada, porque não faz parte. Para outros de nós já foi treinado, já foi preparado, considerando o passado do espírito, a necessidade que é necessário trabalhar em relação ao futuro. Então isso tudo depende de cada espírito, de cada médium. Tem certas mediunidades que já foram bastante preparadas, porque nós nunca saímos de paraquedas do plano espiritual e caímos aqui na Terra, e dizer, não sabia, nós tínhamos, já foi apresentado com os benfeitores, a extensão do nosso trabalho, as nossas fraquezas que nós estamos trazendo, onde que devemos estar atentos, né? Então esse preparo já houve, a questão toda aqui é nós querer ouvir a voz interior nossa. Porque mencionamos antes, as nossas tendências, as nossas viciações, na fase inicial, principalmente, elas vão vir muito na flor da pele. Nós vamos sentir muito intensamente aquelas realidades onde nós nos perdemos no passado. Então, se não entramos com o caminho da humildade e ressignificar isso, nós podemos nos perder facilmente. Logo na página anterior aqui, ele está dizendo que ele foi ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial. Sim, o caso dele precisava de tratamento especial, por causa dos riscos que ele corria de se perder. Os riscos e também da gravidade, eu entendo. Então sim. Foi tanto, para mim, quando eu estudo e lia isso, foi tanto preparo que foi feito, e para ele, naquela existência, não foi outra faculdade mediúnica, foi esta que foi preparada e necessitava, considerando o seu passado e considerando o seu futuro. Então, a gente vê a bênção, considerando as tendências do que ele tem que superar, do que ele tem que resgatar, como nós próprios, do que nós necessitamos resgatar diante do nosso pretérito, do que nós necessitamos reconstruir ou construir em relação ao nosso futuro.
Então, este preparo de cada um de nós é algo sagrado quando nós estudamos mais. E houve muito investimento, é algo sagrado mesmo quando entendemos. Seja como médiuns ostensivos, seja como doutrinadores, porque houve muito trabalho nesse sentido para ter êxito. O trabalho todo, o empenho todo, a dedicação toda, jamais é para nós fracassar, é para nós termos êxito. E sem contar que nós ainda teremos a supervisão dos amigos espirituais que são responsáveis pelas nossas evoluções aqui na Terra, eles estão nos acompanhando. Mas é necessário querer estar receptivo. Esse preparo foi principalmente porque ele iria lidar com conteúdos de outros indivíduos. Ele tinha que ter um máximo respeito. Sim, por isso que tem a ciência aqui em cima que ele fala. Ele foi preparado com certeza, e nós também, sobre a ciência divina, que fala muito do respeito. Em síntese, essa ciência que ele não respeitou, poderíamos sintetizar, ao menos no nosso entendimento, amai-vos uns aos outros. O que ele não fez. Ele não soube entrar por essa via de... E, aliás, nem precisa muito, né, Denise? Porque o médium que trabalha na casa espírita, na assistência espiritual, né, ele tem que guardar o respeito, sigilo, em relação à problemática dos assistidos. Né? Não pode sair por aí comunicando. Nem com o companheiro de trabalho ele não deve. Né? É uma coisa de discrição e profundo respeito pela problemática do outro. Sim, a não ser que seja o trabalho de equipe que tem que fazer a avaliação, mas é o tal do discernimento de novo. A gente consegue manter o sigilo, essa disciplina íntima, quando vamos desenvolvendo o discernimento. O discernimento tem a ver com o desenvolvimento ético-moral em nós. Porque isso gera confiança na pessoa que vem conversar com a gente e segurança, né? Porque isso foi o que eu encontrei aqui, que eu me senti, na verdade, acolhida nesse aspecto, porque eu não tinha confiança, eu não conseguia ficar à vontade de falar sobre certos assuntos com certas pessoas, porque qual é a garantia que aquele ser não vai sair falando para Deus e o mundo? E são muito particulares as dores que a gente traz na alma, são muito doídas, então, né, é importante essa questão de se sentir seguro nesse sentido também, né? Lembremos-nos que isso também acontece em relação a certos profissionais. É um advogado, é um médico, um psicólogo. Você tem que confiar, hein? O padre. O padre já não viu, porque hoje eu já não procuro mais. Seria a pessoa que está que tem responsabilidade perante as pessoas, né? De qualquer escola religiosa, que as pessoas normalmente vêm conversar, vêm se abrir, vêm... pessoas do íntimo, não é? As pessoas às vezes se abrem, elas se desnudem totalmente. E aí, se for com pessoas mal intencionadas, seja dentro do espiritismo, seja dentro do catolicismo, seja em qualquer escola, então isso nós estamos cometendo grandes equívocos. E às vezes, como espíritos de outrora, onde já mal usamos o discernimento e a liberdade, se não estivermos atentos, podemos estar usando da fraqueza das pessoas que são filhos de Deus, que são encaminhados para nós, e nós abusamos delas. É bastante sério essas questões. Esse é o problema sério, porque você está lidando com pessoas vulneráveis. A pessoa está com um problema, está muito se sentindo muito enfraquecida, muito necessitada de apoio, de ajuda. Você fica sabendo do problema dela e você usa para abusar da própria pessoa, muitas vezes, com muitos profissionais. Eu estava pensando também que isso não é só com pessoas responsáveis por outras, mas no círculo de amigos, né? Também, porque é uma questão ética, né? Até no lar, eu falei assim, pessoas que normalmente estão envolvidas no coletivo, mas está correto, em qualquer lugar onde nós estejamos, desde o lar, que é a primeira sociedade que nós já entramos, né? A questão ética está bem presente. Quantas brigas que a gente vê pelos estudos do André Luiz dentro dos próprios lares, com essas questões de perceber a tendência do outro, de denegrir o outro, de jogar um contra o outro. E não é essa a proposta. Nós viemos para cooperar uns com os outros, para crescer para o bem nosso e dos outros. E tanto que você não vai sair por aí falando de coisas íntimas do seu companheiro, da sua companheira, do seu marido, da sua esposa, você não vai falar para outras pessoas. Correto. Só que nem todo mundo tem esse discernimento.
Às vezes tem pessoas que são extremamente estressadas emocionalmente, muito infantis, muito imaturas, muito egocentradas, e aqui não consegue segurar. A primeira pessoa que chega na frente está ventilando todo o seu processo, toda a sua experiência, e não está percebendo a que fim que vai levar, para onde que essa conversa vai, o que o outro vai fazer com aquela conversa. Quando a pessoa vai amadurecendo pela responsabilidade que vai assumindo, pela conscientização do entendimento de si e vai aprendendo a trabalhar os seus processos, porque nós vamos trabalhar os processos, vamos sair mais da parte egocentrada porque aprendemos a ter responsabilidade. Então nós mesmos estamos gerenciando nossas ideias, nossos pensamentos, nossas emoções, sem tanta necessidade mais de falar, porque enquanto temos muita necessidade de falar é porque nós não estamos nos ouvindo. Nós queremos que o outro nos ouve. Quando nós aprendemos a nos ouvir, essa necessidade vai diminuindo, porque nós vamos chegando mais no centro. Depois ali prossegue, né? Alessandro, Isara. Nas últimas períodos da Inquisição Espanhola, foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pude ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos. Fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Agora ouçamos. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhe as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. O que você entende nessa parte aí? Isso aqui pode acontecer conosco como encarnados também, nós que estamos hoje? Nós podemos, como médiums, estar identificando nossos parceiros do passado? Sim ou não? Sim. Sim. Constantemente. Constantemente. Fora os obsessores que vêm ajudar. Fora, com certeza. Só que lembra, eles não vão conseguir me ajudar se eu não abro essa possibilidade. Não, sim. Mas sim, quando eu abro a possibilidade, eles estão de prontidão e vão intensificar isso. Por quê? Eles querem minha felicidade? Não, eles querem que eu novamente caia. E é minha responsabilidade, não é deles. Porque eles sabem que nós no passado fomos ali comparsas das questões, dos movimentos contra a implantação do bem do Cristo. Eles vão tentar nos instigar para que a gente se sintonize uns com os outros e de novo faz a mesma coisa. Então é bastante séria essa questão. Às vezes ficamos de mãos dadas dentro de processos de vampirização com essas entidades encarnadas e desencarnadas. Porque nós todos somos espíritos, né? Está claro até aqui? Então agora prossegue. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpretá-las ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Como é que nos chega esta parte? Então, a audição estamos falando do quê? Falo que eles vêm, eles falam, os amigos falam, vem no livro, vem no sonho, vem tudo, de todo lado, e às vezes a gente insiste ainda em fazer o errado, não ouvi-los, né? E por que aqui ele diz assim? E sim interpretá-los ousadamente. Interpelá-los ousadamente. Emergência de orgulho. O orgulho. O que mais? Ele foi abusado, ele usou os benfeitores como cartomante, que ele só queria saber, na verdade, né, de pesquisar sobre os interesses dele, né? O que mais? O orgulho e o egoísmo, né? O Porque ele orgulho esqueceu, e egoísmo. ele esqueceu que ele, como médium, ele é simplesmente um tarefeiro ele é só um instrumento. Correto. Ele queria ser mais do que não é, porque ele esqueceu que, na verdade, ele só traz as mensagens do mundo maior, né? Correto. E ele falhou nisso, porque ele... Então, quando os benfeitores chegavam pela audição clara, claro, uma palavra clara, quer dizer, não era mesclado, de repente podia ter dúvida, não entendi muito bem, mas estava nítido, clara. Para quê? Para tarefas proveitosas. E eu não quis fazer isso.
é onde que nós podemos aprender que muitas vezes nós fazemos as interpretações equivocadas, dentro de sugestões não saudáveis, porque os benfeitores sempre, para todos nós, vão estar nos convidando, incentivando, inspirando para engajar nas tarefas, para trabalhar no bem de todos, para a fraternidade, para a solidariedade, para a cooperação. Então, se eu entro em movimentos contrários, não é inspiração dos benfeitores, não. São matrizes minhas, do homem velho que eu trago, que eu fui preparada, roguei, para mim transcendê-las aqui. Agora, se eu me identifico com elas devido ao orgulho e egoísmo que a Mary falou, que é muito comum em nós, então eu também vou ter a parceria dos desencarnados. Os benfeitores sempre respeitam a posição do médico, da pessoa, né? Sim. Se ele dá o aviso que o caminho é esse aqui, ele diz, não é esse, o caminho é esse aqui, ele respeita. Não é igual o obsessor que força a barra para poder fazer o que ele quer, né? O benfeitor é diferente. Eles respeitam sempre, André Luiz, mas eles vão insistir em nos orientar. Porque eles acreditam que a qualquer momento, qualquer um de nós pode aceitar o convite e ainda fazer uma diferença aqui nessa existência. Mas não impondo. Eles vão insistir, inspirando, sugerindo, colocando pessoas na vida, ou um livro, uma palestra, para que a gente volte no caminho assumido. Eles sempre vão estar conosco até no final da existência. A única coisa é que a metodologia não é impositiva. Eles têm muita paciência. Sabe o que me veio agora? Me veio agora a lembrança de Jesus na estrada de Damasco, quando ele foi falar com Paulo. Na verdade, Jesus não foi dizer para Paulo, vem me servir. Ele foi perguntar por que ele estava perseguindo. E foi Paulo, na verdade, Saulo, né, que quis, na verdade, se render àquele momento. Porque quando tu falou assim, que a qualquer momento a gente pode despertar e fazer a diferença, me trouxe essa lembrança do despertar do Paulo. Sim. Mais alguma coisa? A importância de cada momento. Mesmo que a gente percebe, de repente, desviou do caminho, mas nós sempre podemos retomar. E meses ou anos aqui na Terra pode fazer uma grande diferença na nossa evolução, se nós soubermos aproveitar diferente ou melhor até então. Com certeza, né? Quando surge a oportunidade, se você realmente é uma pessoa responsável e você sente o valor e a força daquela oportunidade, aí você vai tirar o melhor proveito e vai poder se estar preparado para as tarefas que virão. Isso nos traz bastante a orientação do quanto poder nós todos trazemos dentro de nós, desde que escolhemos direcionar a vontade para a autorrealização espiritual, que pode ser iniciada ou continuada em qualquer momento. Depois ele prossegue assim: despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto a si mesmo, quanto eu mesmo, né? O que veio nessa parte? Porque nós entendemos quando diz despendi um tempo enorme. Como que chega isso para nós que estamos refletindo sobre a mediunidade, sobre a imortalidade, sobre a evolução, sobre a bênção da mediunidade na Terra? Um tempo que ele poderia ter aproveitado melhor, no fundo, foi um tempo perdido, né? Correto. Porque ele se envolveu com essas ideias de querer saber dos outros, né? Ele quase que funcionou como um fofoqueiro, né? Saber da vida do outro para eventualmente comentar ou tirar algum proveito, né? E no fim não fez o que tinha que fazer, porque ele usou exatamente aquele tempo para isso. Correto. O que mais vem para nós? Despendi um tempo enorme, além do que foi dito. O tempo pertence a quem? Logo, como é que fica essa questão agora? Respeitou Deus.
Diz, respeitei as leis divinas, porque o tempo que nós estamos nos movimentando pertence a Deus. Então todo o tempo despendido equivocadamente é um desrespeito ao Criador. Por isso que às vezes, como os processos são cumulativos, eu vou entrando com mais conflitos e perturbações psíquicas, justamente porque eu escolhi me movimentar contrário às leis de Deus dentro do tempo que é de Deus. Por outro lado, quanto mais nós escolhemos responsavelmente usar o tempo que é de Deus para as coisas de Deus, mais nós vamos trabalhando o nosso equilíbrio psicológico, emocional, ou seja, a nossa harmonização consciencial. A escolha de cada espírito. Aqui ele violou flagrantemente a lei do trabalho. Sim. Ele veio para um trabalho, tarefa que ele não fez. Correto. Ou a lei do trabalho, onde estaria exercitando o esforço individual, da transcendência de limitações, onde estaria trabalhando as virtudes através da lei do trabalho, né? É um desperdício que tu se envolve tanto e vira automático. Eu acho que tu fica cego, né? E tu não vê o que tu está fazendo. Sim, a existência vai passando. Exatamente. Quando tu acorda, eu passou 10, 15, 20, 30 anos e opa. Exatamente. Ali nós vamos percebendo por que às vezes nos é muito desafiador nos erguer e continuar, depois de tantos convites que já podem estar vindo para nós, por causa da nossa preguiça moral, da nossa preguiça espiritual. Porque todas essas vezes que a gente vem vindo, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, a existência vai passando, eu vou ter registros no meu perispírito. Isso vai trazer consequências para mim. Então, se eu não faço numa nem na outra, eu vou dando desculpa, eu estou preguiçoso, eu estou inerte, aquele campo vibratório decorrente dessas escolhas vai me pesando, vai me congestionando, que eu um dia mais cedo ou mais tarde terei que começar a movimentar, ressignificar, atuar neste campo, que é pela escolha do desenvolvimento do bem em nós através de nós. Então vamos adiante aqui agora, né? Álvaro, queres prosseguir para nós? Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta. Situações que reclamavam o testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto. Um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas-feiras, mas qual eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer-me a vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes, em relação comigo. Reconheci o Sr. Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor, perante as autoridades religiosas da Espanha. Reencarnado como voluntário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que nascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo, com o meu erro. A mente desequilibrou-se
e as perturbações psíquicas constituem o 11 martírio. Estou sempre submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe de nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entrega às impressões do passado. Volta ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Gostaria de comentar? Então vamos agora explorar a parte final. Quando nós lemos, quando nós ouvimos essa parte final agora, o que traz para nós na nossa aprendizagem? O que aprendemos para as nossas reflexões nesse estágio evolutivo que nos encontramos? O que se destacou? Isso destacou muito para mim, que é até uma questão que eu posso refletir e pensar, é que enquanto existiam irmãos sofredores e que amigos estavam indo em busca dele para resolver questões, ele estava preocupado em querer saber quem foi que ele fez esse mal. E isso para mim foi muito sério, porque eu posso estar tendo esses registros e posso estar tendo essa mesma atitude que ele e não estar consciente disso. Então, eu estou dando vazão e valores e mais importância a coisas que são desnecessárias do que ao que realmente eu vim fazer. E, na verdade, o que eu entendi desse capítulo é o auxílio e o bem a todos, né, que é muito importante para aqueles que vêm com mediunidade extensiva. O que mais? Para mim também ficou a importância de saber que a maioria das nossas doenças não estão alojadas no corpo físico e ficam alojadas no corpo espiritual, né? Correto. E nós, como médiuns, que a gente vai estudando, que nós, como falamos anteriormente, estamos todos comprometidos com as leis de Deus, nós tivemos a graça, por misericórdia de Deus, de estar de volta para aprender a sermos médicos de nós mesmos. Como ensina Emmanuel, que todos nós vamos aprender, e a farmácia está dentro de nós, seguindo o teu pensamento que as causas estão no corpo espiritual e não no corpo físico, porque são questões morais. Então, toda vez que nós agora escolhemos livremente obedecer e nos resignar à vontade do Criador, cumprir o que nós viemos fazer, nós vamos acionando essa farmácia interior. Nós vamos nos tornando os médicos de nós mesmos. Não procurar a cura do corpo, mas procurar a melhora da alma, que às vezes faz parte da própria reprogramação ter uma doença durante uma existência, mas que eu me comece a trabalhar para favorecer a cura de dentro para fora. Todo o movimento na construção dos pensamentos, das emoções, das atitudes no bem, estamos ativando a farmácia divina em nós, todos os momentos. O que mais se destacou aqui? É interessante porque a verdade que vem de Deus, a verdade absoluta, ela é igual em todos os setores aqui na Terra, para nós que estamos encarnados, né? Porque diferentes escolas, eu vou dizer, utilizam nomes diferentes, né? Por exemplo, falam muito do poder do pensamento, né? Ou que pode modificar as coisas pela forma que tu vibra. Então, são diferentes terminologias para a mesma coisa, para a mesma essência, que é o espírito imortal em relação ao corpo físico, transcendendo as questões do corpo físico, né? O que mais? Algo mais? Evanice só que mais no final, me tocou quando o benfeitor disse para ele assim: volte ao presente de Deus. Aqui falando da questão do tempo, novamente, e do presente, aqui e agora, né? Não me deixar perturbar com as perturbações que já passaram, né? Mas que eu possa ter a humildade de pedir a ajuda realmente àqueles que querem o meu bem de verdade, para que eu consiga prosseguir. Porque o passado, como às vezes a gente fala até brincando, né? Eu comento, o baú da infelicidade abriu, né? Mas acontece que esse baú é necessário que se abra para que a gente possa realmente transcender, porque senão eu não vou ficar sabendo, né?
como me comportar, como me portar em relação às leis de Deus dentro de mim e através de mim. Então me tocou profundamente quando ele falou isso, volte ao presente de Deus. Correto. O que mais? Aqui ele está fazendo no final uma espécie de meia-culpa, né? Assumindo a responsabilidade direta e indireta pela forma como ele agiu e por coisas que não aconteceram porque ele se omitiu. Então é bem interessante e por isso, quer dizer, na verdade a falha dele foi gravíssima, né? Por isso que ele ainda está precisando de tratamento magnético, porque não é fácil superar um trauma desses, né, do espírito, quando ele descobre que falhou rotundamente. Né? Isso nos faz refletir para nós que estamos na Terra, que realmente eu posso escolher qualquer caminho que eu queira, porque Deus me deu a faculdade da liberdade para que eu aprenda espontaneamente a fazer a sua vontade. Mas se eu escolho usar ao contrário, as consequências que chegam, os conflitos que nós vamos trazer, e quantos conflitos nós já estamos herdando de nosso passado, que estão aqui, que podem ser aliviados. Então, que a escolha diante dessa realidade que nos é apresentada seja cada dia para aliviar os nossos conflitos, não para intensificá-los. Eu estava pensando aqui quando ele fala: com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Me vem refletir aquilo que até o Allan Kardec fala, que não é a mediunidade que gera loucura, mas quando o espírito já traz essas perturbações, vou botar essa palavra, e quando não se instrui, porque quando ele fala mais tarde que ele se desinteressou da doutrina, quando não se instrui, quando não tem o uso e o proveito para o bem, eu vou estar utilizando aquilo e vou estar me machucando e lesando o meu perispírito também, né? E qual seria então o benefício do estudo continuado do Espiritismo? Já que nós vimos as consequências do não, ele se desinteressou, qual seria o benefício de dar continuidade ao estudo? Discernimento. E também ele garante uma certa qualidade de vida. Com certeza, o equilíbrio psicológico e emocional, mesmo com desafios que nós temos no nosso crescimento, que são tão normais para todos nós, dentro das provas que nós viemos buscar para crescer, mas vai haver maior centralidade, mais equilíbrio, principalmente com a escolha livre que se faz, qualidade de vida, sentido existencial para o médico, porque muitas vezes nós, conectados com as nossas experiências malogradas, podemos sofrer de depressões, de sentido de vazio existencial, de tristezas, porque estamos conectados com os erros do passado e não estamos investindo no tempo presente para trabalhar no bem de nós e o bem de todos. Todos nós que nos escolhemos trabalhar para o bem de nós e dos outros, nós vamos trazendo qualidade de vida psíquica, qualidade de vida existencial, sentido para as nossas existências, porque é no doar e no auxiliar, no cooperar do qual eu fui preparada, e eu estou seguindo esse movimento natural da vida, que eu vou encontrar sentido, porque eu estou indo de encontro a Deus, estou fazendo a sua vontade. Então nós vamos nos libertando dessas matrizes de peso que trazemos devido às escolhas discordantes da lei de Deus ou da vontade do Criador. E todos nós nos discordamos, entramos por caminhos equivocados, mas nós todos podemos retomar o caminho aqui. Não mais lamentar, como nós estudamos no livro Nosso Lar, nos primeiros capítulos, que a lamentação é doença profunda da alma, de difícil erradicação, devido aos modelos, paradigmas de vitimização, de egoísmo, de falta de responsabilidade que estão por trás dessas lamentações. Então percebemos, paramos, reeducamos o nosso psiquismo em Deus. Nós somos filhos de Deus, portanto todos nós podemos avançar, mudar diferente, abraçar as tarefas do bem que alguém nos convida. Quem é que pensa que é Deus dando a mão para nós? A maioria de nós é tão terreno que não percebe isso, que Deus está me dando a mão. Levanta, filha, cresça, anda, coopere, move-se dentro da lei do meu amor. E quando nós vamos avançando, nós vamos agarrando, abraçando esses movimentos felizes e vamos trazendo a felicidade relativa para nós, que já estamos construindo a felicidade real para o futuro aqui na Terra. Porque na Terra, no mundo material, Deus
usa o homem para melhorar o homem. Quer dizer, através do homem, nós nos melhoramos nos vários sentidos, né? Se nós olhamos para trás, de hoje para trás, vemos quantas pessoas participaram, né, da nossa vida para nós estarmos aqui. Correto. E a gente finaliza o nosso estudo de hoje, porque aqui foi o mau uso que o médium fez da faculdade que foi concedida diante do preparo todo, né? Nós vamos encerrar essas reflexões com a recomendação do Livro dos Médiuns, no capítulo 17, da formação dos médiuns, item 220, parágrafo 10, que ensina para todos nós isso. Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado. Então encerramos com essas reflexões o nosso estudo de hoje. Como aprendizes, filhos de Deus que todos nós somos, seres essencialmente do bem, criaturas criadas por Deus, com amor e para amar. Mediunidade com Jesus seja a proposta da nossa caminhada. Estejamos encarnados ou desencarnados, pois as leis de Deus são iguais para todos nós, espíritos espíritas ou não, de todas as escolas e filosofias religiosas. E assim, com as nossas reflexões de hoje, apresentadas pelos irmãos da vida maior, irmãos dando seus testemunhos dos equívocos vividos aqui na Terra, possamos nós encarnados despertar os nossos corações e consciências e abraçar a mediunidade como compromisso sagrado assumido perante a nossa própria consciência e Deus, para buscar a verdade, para despertar em nós a vivência do bem em nós e através de nós, escolhendo sermos médiuns da vida superior, médiuns da fraternidade, médiuns da solidariedade, médiuns da cooperação como irmãos em humanidade, cooperando no bem de todos na seara de Jesus. Médiuns que buscam a bondade, a sinceridade, a honestidade, médiuns da paz, do silêncio adequado, vivendo em solidão com Deus, em cada instante, iluminando nossos corações e mentes e fazendo movimentar nossos pés, mãos, para o bem de todos, auxiliando, cooperando, perdoando e amando, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.